Fala Dev, beleza? Meu nome é Joseph Oliveira e a gente vai estar tentando aqui resolver juntos o Desafio 06. E o que é o Desafio 06? É um desafio voltado para a gente estar utilizando banco de dados e upload de arquivos, no Node.js. Então o que a gente vai ver nesse desafio? A gente vai continuar desenvolvendo a aplicação de gestão de transações, treinando o que a gente aprendeu até agora no Node.js junto ao TypeScript. Mas dessa vez a gente vai incluir o uso de banco de dados com o TypeORM e envio de arquivos com Motor. E o que vai ser essa aplicação então? Ela deve armazenar nossas transações financeiras de entrada e saída, ou seja, é como se fosse a nossa conta do banco pessoal, como a gente já viu no último desafio, e deve também fazer uma importação de um arquivo CSV. Então vamos continuar dando uma olhada aqui. Tem o template da aplicação, Você pode acessar o template e utilizar ele como template. No caso, eu já deixei tudo preparado aqui. Já clonei o template. Caso você não saiba ainda usar o template, tem um guia aqui ensinando tudo que você precisa fazer para criar o seu repositório igual um desse daqui. Então vamos dar uma olhada aqui mais para baixo. A gente tem as rotas da aplicação agora. E o que vão ter de rotas? A primeira rota vai ser a rota POST de Transactions. Ela deve receber o title, value, type e category. Dessa vez, nesse desafio, a gente vai ter uma funcionalidade a mais comparada à anterior, que é a categoria. Se a gente ver aqui embaixo o exemplo, a categoria aqui, por exemplo, é alimentação, então, a gente vai ter esse tipo de categoria e a gente recebe esses valores dentro do corpo da requisição e vai ter esse tipo de categoria. Sendo type o tipo da transação, que deve ser income para entradas ou depósitos, e outcome para saídas ou retiradas. Ao cadastrar uma nova transação, ela deve ser armazenada dentro do seu banco de dados, possuindo os campos ID, Title, Value, Type, Category ID, que vai referenciar a nossa categoria, que vai ser criada numa nova tabela do banco de dados, o Created At e o Updated At. Então, para a categoria, você deve criar uma nova tabela, Como eu disse, a gente vai estar mexendo com uma nova tabela e vai referenciar ela depois nas transações, Que terá os campos ID, Title, Created At e Updated At também. E antes de criar uma nova categoria, sempre verifique se já existe uma categoria com o mesmo título. Caso ela exista, use o ID já existente no banco de dados. Ou seja, se eu tentar enviar essa requisição aqui 2 vezes, ele só deve conseguir criar uma categoria com esse nome, Caso a categoria tenha o mesmo nome, ou seja, ele vai reaproveitar categorias já existentes no banco de dados. E aqui tem uma dica. Para criar uma categoria, sempre verifique antes se a categoria já existe no banco de dados, por exemplo, se a categoria alimentação não existir no banco de dados, crie essa categoria no mesmo momento e utilize o ID criado. Caso ela já exista, utilize o ID que já está presente no banco de dados, É o que eu acabei de explicar. O Get Transactions, que vai retornar a mesma regra de negócio da aplicação anterior, do desafio 5. Que deve só retornar todas as nossas transações, e o balance não vai mudar nada, a diferença é que a gente vai estar usando o banco de dados nesse caso. Então, a gente tem mais 2 rotas ainda, que é o delete, que vai deletar uma transação específica, Então, a rota deve deletar uma transação com ID presentes nos parâmetros da rota, e tem a rota post transactions/import. O que essa rota vai fazer? Ela deve permitir a importação de um arquivo com formato CSV, contendo as mesmas informações necessárias para a criação de uma transação. ID, Title, Value, Type, Category, Created At, Updated At, etc. Onde cada linha do arquivo CSV deve ser um novo registro para o banco de dados. E por fim, retorne todas as transações que foram importadas para o seu banco de dados. O arquivo CSV deve seguir o seguinte modelo. A gente deixou um modelo aqui de arquivos CSV para ajudar vocês a já ter uma base aí para já estar iniciando a importação do arquivo CSV. Então, o que a gente vê aqui? A gente tem... eu vou clicar para mostrar o RAW aqui, vai ficar mais fácil. Esse daqui é um arquivo .csv, acredite ou não, dá para ver aqui que ele tem o formato CSV. O que é um arquivo CSV? É um arquivo comma separated values, ou seja, os valores são separados por vírgula, Então a gente tem o title, o value, o title, o type, o value, a category, tudo separado por vírgula. E cada linha é um novo registro aqui, ou seja, o title desse é loan, o tipo dele é income, o value é 1.500
e o category é others, né? E ele é sempre separado por uma vírgula. A gente pode ver até aqui no GitHub agora, para ficar mais fácil, que aonde tem uma vírgula aqui, ele troca para ficar parecendo uma table, ó. Ou seja, é um arquivo separado por vírgulas, assim a gente pode dizer. Então, sabendo disso, a gente tem também os testes, né? Antes de tudo aqui, tem até um aviso falando para a gente, antes de rodar os testes, criar um banco de dados específico para os testes. Mas vamos dar uma passada por cima aqui nos testes, o que a gente deve fazer também. A gente deve conseguir criar uma nova transação, tudo bem, a rota post é bem tranquilo de fazer isso, né? A gente já viu até agora. Should create tags when inserting a new transaction, ou seja, quando a gente estiver criando uma nova transação, por exemplo, na rota post aqui, né, quando a gente enviar aqui o nosso title, value, type e category, no momento que a gente tentar criar uma nova transação, a gente deve pegar aquela categoria da nossa requisição e criar ela no mesmo momento, a não ser que a categoria já exista no banco de dados. Então é o que diz aqui. Para que esse teste passe, sua aplicação deve permitir que, ao criar uma nova transação com uma categoria que não existe, essa seja criada e inserida no campo Category ID da transação com o ID que acabou de ser criado. Tudo bem. Vamos continuar aqui então. Should not create tags when they already exist. Então, o que esse teste vai fazer? É exatamente a inserção de categorias que a gente faz aqui, só que caso a categoria já exista, a gente não vai criar ela, a gente vai utilizar a categoria que já existe no banco de dados. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Sua aplicação deve permitir que, ao criar uma nova transação com uma categoria que já existe, seja atribuído ao campo Category ID da transação o ID dessa categoria existente, não permitindo a criação de categorias com o mesmo title, ou seja, a gente não pode ter categorias duplicadas, né? Esse teste aqui tenta garantir um pouco disso. A gente tem um outro teste aqui, should be able to list the transactions, que para esse teste passar, a nossa aplicação deve permitir que seja retornado um array de objetos contendo todas as transações juntos ao balance e o income. Ou seja, é a listagem que a gente já tinha da mesma forma que era antes no desafio 5, né? Talvez a gente até possa aproveitar grande parte daquele código. E aqui, should not be able to create outcome transaction without a valid balance. É a mesma regra de negócio do desafio anterior, que o nosso total deve ser menor do que... deve ser maior, aliás, a gente tem que ter saldo no nosso banco, vamos dizer assim, para conseguir fazer uma retirada, ou seja, a gente não consegue fazer uma retirada maior do que o nosso saldo. Should be able to delete a transaction, ou seja, ela tem que conseguir remover uma transação do banco de dados, e should be able to import transactions, né? E aqui o que é esse teste? Para que esse teste passe, sua aplicação deve permitir que seja importado um arquivo CSV, contendo aquele mesmo modelo lá que eu já tinha mostrado aqui. Com o arquivo importado, você deve permitir que seja criado no banco de dados todos os registros e categorias que estavam presentes nesse arquivo e retornar todas as transactions que foram importadas na listagem, né? Então, beleza, a gente já entendeu aqui o que se trata esse desafio, então bora lá codar, né? Antes de começar, vamos lembrar aqui de acessar o nosso Dbeaver, né, no nosso banco de dados, conectar ao nosso banco de dados Postgres, né, tem que estar com Docker rodando, o meu no caso está rodando aqui. Então aqui a gente vai criar duas databases, né? Uma delas vai se chamar GoStack Desafio 06, né? GoStack Underline Desafio 06, que é a que a gente vai usar no desenvolvimento da aplicação. E aqui embaixo, se você lembrar, vai pedir aqui para criar um banco de dados com o nome GoStack Desafio 06 Testes, que é para que ele consiga rodar os testes num banco de dados assim fake, né? Que vai servir só para os testes. Então pronto, criou os dois aqui, a gente já pode partir para o código. Agora com o projeto aberto aqui no seu VS Code já, né? Eu já clonei o projeto, já dupliquei para minha máquina. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é abrir meu terminal e dar um yarn só para ele instalar todas as dependências, né? Assim que a gente clona, ele não vem instalado ainda, não tem a pasta Node Modules. Então a gente precisa fazer essa instalação. Então, vou atualizar aqui, ela já aparece, né? E até aí tudo bem. Vamos começar aqui olhando a nossa estrutura de pastas primeiro, né? Ver o que a gente já vai ter de início. A gente vê aqui que a gente tem uma pasta temp.
E se a gente lembrar, a gente vai utilizar essa pasta aqui para salvar os nossos arquivos que a gente fizer o upload. Na aula, a gente fez o upload de imagens. Aqui a gente vai fazer o upload do nosso CSV, né? Então tem a pasta temp, tem o editor config, slint de novo, prettier, orm config. Vamos ver o que já tem aqui. Já tem tudo configurado, tudo certinho, né? Postgres, localhost, a porta, username, o diretório das entidades, que são nossas models, o diretório das migrations e tudo configurado. Já para a gente aqui de cara, tem o test config também, mas vamos ver aqui na nossa pasta src o que tem também. Tem os testes, os testes a gente pode sempre ignorar, né? A gente só precisa saber que os testes precisam passar. Mas tem aqui um modelo de CSV, tem aqui os specs dos testes, né? Que é onde roda tudo, ele vai validar se tudo está funcionando. Olha só o tanto de código que tem só para validar se isso vai dar certo, hein? A gente tem aqui a nossa pasta database e a gente já pode perceber de cara que está faltando alguma coisa aqui. Se você já está esperto, já decorou das aulas, está faltando as nossas migrations. E tem aqui o index.js, né, configurando a nossa conexão com o banco de dados. Então, além do database, tem os errors, que ele é a nossa classe de erro que a gente configura também, né? Parece que já está tudo pronto aqui, o message e o status code, que vai fazer a parte de error handling para a gente. E a gente tem as nossas models, vamos dar uma olhada nas models. A gente vê que só tem umas classes bem simples, ela não está nem conectada com type ORM ainda, então a gente vai ter que conectar ela com type ORM também. Além das models, tem aqui os repositories, tem um transaction repository, né? Ele aqui já está conectado com type ORM, falando que ele é uma entidade de um repositório, que obedece a model transaction, né? Vamos dizer assim. E vamos ver, já está mais ou menos aqui só a função do getBalance ainda, porque no último desafio a gente precisava fazer a função de retornar também. Só que o type ORM já tem uma função que faz isso. Então a única função que a gente vai precisar criar aqui é o getBalance, né? A gente não vai precisar criar mais nada. Então vamos seguir aqui. Tem as rotas. O que tem nas rotas? Um método get para retornar tudo, né? A gente já viu isso lá na documentação. Tem o método post que vai criar uma transação também. Tem o método delete que vai excluir uma transação que tem tal ID. E o método post para importação, né? Que ele vai criar várias transações baseadas no nosso arquivo CSV, né? E aqui tem os nossos services, né? A gente já vê que tem 3 services. Dentro do service de create transaction, a gente tem o método execute, que a gente vai precisar fazer também, e já tem a importação aqui do app error para ajudar a gente. Tem o método delete também, para fazer a remoção das transações do nosso banco de dados, e o método de importação, para a gente poder importar o nosso arquivo CSV. Além disso, tem os arquivos básicos aqui, que instanciam aqui o nosso projeto, já vem com a parte configurada do error handling, né? E já vem tudo pronto aqui só para a gente utilizar. A gente não vai precisar usar nada aqui, já vem tudo pronto. Ele já cria o nosso projeto Express e já está pronto para rodar. Então vamos lá. Agora a gente sabendo aqui a base do nosso projeto, bora para o código. Vamos lá então, pessoal. Por onde que a gente vai começar? A gente vai começar pelas nossas rotas aqui, criando uma transação de novo, igual a gente fez no último desafio como a primeira coisa? Não. A gente vai começar listando, então? Também não. O que a gente vai fazer, então? A gente vai fazer nossas migrations aqui, porque se a gente lembrar, elas não existem, né? Então, vou começar criando uma pasta chamada migrations dentro aqui da pasta database e vamos rodar aqui a CLI do type ORM para ela poder criar a nossa migration. Então, a gente pode dar um yarn type ORM migration, create, -m, create transactions. Beleza? Ela já deve criar aqui pra gente, então vamos começar fazendo essa migration já. Se a gente lembrar que esses erros, para corrigir eles, a gente tem que colocar um default aqui na frente e trocar esses dois para void. Os outros erros aqui é estilização, principalmente. Vamos continuar assim mesmo, e quando a gente salvar aqui, ele já vai corrigir um pouquinho isso pra gente. O que a gente precisa fazer então?
a gente precisa começar aqui criando a tabela. Então a gente vai dar um await query runner create table. E nele a gente precisa passar um parâmetro table, ou seja, a gente precisa passar uma table para ele. De onde a gente vai tirar essa table? Do title.rm. Então aqui dentro do create table, a gente vai dar um new table e ela vai ter os seguintes atributos. Primeiro é o name. O nome dessa table vai ser transactions. Então agora os outros atributos eu posso ter o columns e dentro dele vai ter todas as nossas colunas. Vamos começar aqui. Ele vai ser um array, né, de objeto. Cada objeto vai ser uma coluna do nosso banco de dados. Então vamos colocar aqui, começar pelo name dessa nossa primeira coluna, vai ser ID. O tipo dela deve ser o ID. E o que a gente faz aqui agora? Como essa vai ser nossa chave principal da nossa tabela, a gente pode colocar um isPrimary como true. E aqui no ID, se você lembrar, a gente pode colocar algumas estratégias de geração para ela gerar o ID. Então a gente pode colocar o generation strategy como o ID. E aqui a gente pode passar um valor padrão para essa tabela, que vai ser o ID _generate _v4. Esse vai ser o valor padrão da nossa tabela aqui no Postgres, né? Então bora lá, a gente já fez aqui a nossa coluna de ID. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer aqui os outros valores que a gente precisa informar para essa tabela, né? Então quais são esses valores? Vão ser o title, o value, o type e o category, né? Então vamos lá. Voltando aqui para o nosso Visual Studio, eu vou começar pelo title. Então cria aqui o name title. O type dele pode ser varchar. Só isso já é suficiente. A gente vai agora criar o nosso type. E o type dele vai ser varchar também. Porque ele pode ser income ou outcome, né? Mas com o crescer assim da aplicação pode ter outros tipos também, quem sabe, talvez... não sei, eu não consigo pensar muito além disso, mas quem sabe tem alguma mudança aí no futuro, né? Então vamos deixar como varchar mesmo. Então, além do type, a gente vai precisar colocar o quê? O value, né? Eu já estava esquecendo do value. Que vai ser o valor da nossa transação. E o que o value ele é? Ele vai ser um type decimal, que seria mais ou menos a mesma coisa que um número... mesmo, um tipo numérico. E o decimal, no Postgres, ele recebe dois parâmetros. Um é o precision. O que o precision significa? Que eu vou colocar o precision como 10, mas o que ele significa? Que o nosso valor ele pode ter 10 dígitos. Por exemplo, vai colocando aqui até dar 10. Foi mais que 10 ali, mas ele pode ter 10 dígitos do lado esquerdo. E ele tem o scale. O que é o scale? É 2 dígitos do lado direito, ou seja, se fosse 10 dígitos aqui, eu não estou nem contando quantos estão aqui, mas ele poderia ter 2 casas decimais. Imagina que tem 10 aqui, eu realmente não contei. Mas é exatamente isso que esses parâmetros aqui significam. E a gente pode ter aqui mais o name, a coluna created at, o type dela vai ser timestamp. Eita! Vai ser um timestamp e o default dela vai ser now, né? Que é a data atual. O Postgres vai gerar isso pra gente. E tem também o updated at. O type vai ser timestamp. O default. Eita, coloquei um ponto e vírgula aqui sem querer, deixa eu só tirar de uma vez. E o default também vai ser now. Beleza, vamos salvar aqui. Por enquanto a nossa tabela aqui já está sendo criada, espero que esteja tudo correto, né? A gente vai testar daqui a pouco. E aqui no down, se a gente lembrar, ela tem que fazer o trabalho contrário da criação da tabela. Ou seja, vai ser um await query runner .drop table transactions, que é o nome da nossa tabela. Beleza, a gente já criou aí a nossa tabela de transactions. O que falta? Falta a gente também criar a nossa tabela de categorias, né? Então vamos lá, yarn type rm migration create -m create categories.
E o que a gente vai ter nela? Vai ter mais ou menos a mesma estrutura. Então eu já vou copiar aqui isso tudo e vou jogar para lá. Deixa eu ver. Eu só não posso copiar os dois métodos aqui já de uma vez, para falar a verdade, e a gente vai alterando eles. Vamos lá. O up e o down, né? Eu vou trocar os dois aqui, vou salvar. Aqui eu vou colocar um default agora e vou lembrar de importar table aqui. Beleza, já não deve ter erro nenhum. Então o que a gente já vai começar mudando? Vamos começar mudando aqui o nome da tabela. Categories aqui em cima e também categories aqui embaixo. O ID dela vai ser a mesma coisa, né? Porque ela vai ser um ID e vai ser exatamente a mesma coisa do que estava antigamente. O que mais que ela vai ter de igual? Vamos lá voltar? Vamos ver se a gente pode aproveitar mais alguma coisa. A category aqui vai ter um ID e um title, né? Que são informações importantes para a gente. Então, o ID pode ser o mesmo, o title pode ser o mesmo, o value e o type eu vou aproveitar? Não vou aproveitar, exclui os dois. E o created at e o updated at eu vou aproveitar? Vou aproveitar também. Beleza. Então aí já foi a nossa tabela, a nossa migration de categories já. Olha só como é que foi bem mais rápido, né? Quando a gente consegue reaproveitar assim, o desenvolvimento fica bem mais rápido. E agora, falta mais alguma coisa? Falta. O que deve estar faltando aqui, se você lembrar? A gente precisa informar a nossa migration, a nossa tabela de transactions, que ela precisa referenciar a tabela de categories, né? Porque aí, aqui já fala que ela vai ser armazenada dentro de um campo Category ID, né? A gente vai estar referenciando uma tabela a outra. E como é que a gente vai fazer então? Vamos criar uma nova migração para fazer essa adição da coluna, né? Tudo bem que a gente poderia até tentar colocar aqui, mas vamos fazendo uma migration nova, porque como a gente fez a migration de transactions primeiro, agora já faz sentido tá criando uma terceira migração para a gente estar fazendo isso. Então vamos começar aqui criando nossa migração para adicionar o campo Category ID na tabela de transactions. Então yarn type ORM migration create -n, eu vou colocar o nome dessa migração de add category ID to transactions. Acho que isso já é suficiente. Lembrando de sempre colocar nomes bem descritivos, né? Que você olha aqui e você já vai estar sabendo o que vai estar acontecendo. Vou trocar aqui para export default. Aqui o método up vai retornar void nos dois lugares, no up e no down. Eu salvei aqui para ele já formatar e não ficar aquele monte de erro. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar uma nova tabela? Não, a gente vai criar uma nova coluna. Então, ao invés de importar aqui table, a gente vai importar table column e eu vou aproveitar para importar o table foreign key, que ele vai ser uma chave estrangeira, né, da nossa tabela de create transactions. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer agora? A gente vai dar um await no método up, queryRunner.add column, né? E o que a gente vai fazer? A gente vai passar como primeiro parâmetro a table. Qual que vai ser a table? Transactions, né? Que já está no nosso banco de dados. E por segundo parâmetro, o que a gente vai passar? O table column. Olha aqui. Exatamente o que a gente já importou. Então a gente vai adicionar aqui um new table column. Abrir as chaves, né? Para falar quais serão os atributos do table column. E ele é uma coluna qualquer, igual aquelas que a gente já criou. Então vamos lá, o nome dele vai ser Category ID, o type, o ID, o isNullable, true, e deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Nada, é só isso mesmo. E depois desse método aqui, o que a gente pode fazer? Depois do add column, a gente precisa informar para ele que ele é uma foreign key. Eu vou salvar aqui só para ele dar uma formatada, que estava dando uns erros aqui. Então, depois de terminar essa add column, que termina logo depois desse parâmetro aqui, o que eu vou adicionar então aqui? Eu vou fazer a parte do nosso foreign key, né? Então, eu vou dar um await query runner.create foreign key
e para o que eu preciso passar para ele. A table, que vai ser string, né? Vai ser transactions, e o table foreign key, que a gente já importou aqui também. Então a table vai ser transactions e um new table foreign key para ser a nossa foreign key, né? E para ele a gente precisa passar alguns parâmetros. O column names, para começar, que vai ser o nosso category ID. O referenced column names vai ser ID. Ou seja, esse daqui é o nome da coluna que vai estar na nossa tabela de transactions e esse daqui vai ser o nome da coluna que vai estar referenciada nessa foreign key. Lá na tabela de categories, a gente vai estar referenciando o campo ID. Beleza, então. Tem mais um parâmetro aqui, referenced table name, que é qual tabela que a gente está referenciando. Vai ser categories. Beleza. O que mais que tem? Vai ter o name, que vai ser o nome da nossa chave estrangeira, um apelido que a gente dá para ela. Vai ser transaction category. Um onUpdate, eu vou colocar um cascade, para sempre que atualizar em uma tabela, atualize na outra. E onDelete, eu vou dar um set null. Por quê? Por exemplo, sempre que eu atualizar, por exemplo, a categoria alimentação, ela tem o ID 1, eu troco o ID dela para 2, lá na tabela de transaction, o ID também vai ser atualizado para 2. Em caso eu deletar essa categoria alimentação, lá na tabela de transaction, ele vai setar como nulo, né? Beleza, agora o que falta? O nosso método down. Se você lembrar, o nosso método down, a gente tem que desfazer tudo que a gente fez. Então vamos lá. A gente vai começar dando um await query runner .drop foreign key. A gente vai passar transactions, que é a tabela que a gente vai estar dropando essa coluna, e passar o nome da foreign key que a gente passou, que é transaction category. Beleza. Já dropei aqui a nossa foreign key que a gente criou, e agora a gente tem que dropar aqui a coluna também. Await query runner .drop column. Vou passar transactions, que é o nome da table, e category ID. Beleza, a gente já terminou de criar todas as nossas migrações, e o que a gente precisa fazer agora? Eu lembro que lá nas nossas models a gente ainda não tinha configurado tudo, né? Falta algumas coisas para completar aqui. E essas models elas vão ajudar o nosso Type ORM a fazer algumas coisas. Então a gente vai passar para configurar ela aqui agora. Vamos lá então, pessoal. Agora aqui nas nossas models, né? Eu estou aqui na model de category, mas vamos começar pela model de transaction, né? Eu cliquei na primeira porque era a primeira aqui da lista, mas vamos começar pela model de transaction para a gente poder seguir aí uma linha de raciocínio. Então eu vou começar importando algumas coisas aqui do Type ORM. From Type ORM. Do Type ORM, eu sei que a gente vai usar aquele entity, que vai falar para a gente, pro Type ORM, que essa vai ser uma entidade do banco de dados. Eu vou importar o column e eu vou importar o primary generated column, até por enquanto. Então vamos lá, a gente começa aqui passando esse decorator aqui, que é o entity, para falar para a classe que ela é uma entidade com o nome de transactions no nosso banco de dados. Beleza, a gente já falou aqui que ela vai referenciar uma tabela no banco de dados com o nome transactions. Ok, agora o que a gente precisa fazer aqui nas nossas models? A gente pode começar a... eu coloquei aqui errado, é primary generated column. A gente pode falar aqui para ele que ele vai ser um arroba primary generated column e passar para ele o tipo que ele deve gerar, que é o UID, né? O tipo dessa tabela primária que vai ser gerada. Vai ser um UID. Aqui no title vai ser um arroba column, que a gente já importou. Nele a gente não precisa passar parâmetro nenhum, porque por padrão ele já é string. Então vamos lá. Aqui no type a gente pode passar o quê? A gente pode passar um arroba column. Beleza, passou um arroba column para ele. E esse vai ser o type também, ele vai ser uma string. Aqui no value, o que eu posso passar para ele? Eu posso passar para ele que ele vai ser um arroba column
E o tipo dele vai ser um number, então eu vou passar que ele é decimal, né? Lembra lá que a gente colocou na nossa migration que ele é um decimal? Beleza, então vamos continuar aqui. O category ID, ele vai ser um outro tipo de coluna. Se você lembrar, a gente precisa importar aqui então o que ela vai ser. Ela vai ser um many to one e, além disso, a gente precisa da função join column, né, para a gente falar qual que vai ser a coluna no banco de dados que vai referenciar esse tipo de relacionamento, né? Então, vamos lá. Ela vai ser um many to one. Aqui a gente passa um parâmetro chamando a category, né? Inclusive a gente tem que importar aqui a nossa category também. Então vamos import category from ./category, que vai ser a nossa model de categoria. Então agora a gente também pode aqui falar que ela é um join column para ela saber qual que vai ser a categoria que vai estar sendo, qual que vai ser a coluna que vai estar sendo utilizada para fazer esse relacionamento. Então vai ser aqui category ID. Beleza? Vou salvar aqui só para dar uma formatada. E aqui, se você lembrar também, vai ter esses dois métodos aqui, essas duas colunas, que elas vão chamar mais duas funções, né? Então vamos chamar o create date column e o update date column aqui. E aqui a gente passa um decorator para ser um create date column e um decorator para ser o update date column. Beleza, a gente já terminou aqui a nossa model de transaction, então. Vamos lá para a model de category agora. Eu vou começar buscando daqui, eu vou importar algumas coisas, já que a gente já vai aproveitar. Essas importações, eu só vou tirar aqui então. Como ela não tem nenhum relacionamento, eu já vou tirar essas duas propriedades aqui. Todo esse resto aqui a gente já deve utilizar, né? Porque a única coisa que ela tem de diferente é o relacionamento. Então vamos lá, vamos passar o decorator aqui para a nossa tabela, que vai ser o entity, para informar que ela é a tabela categories. Ok? E aqui agora a gente pode utilizar o primary generated column, sendo o ID de novo, que vai ser exatamente a mesma coisa que foi lá. O title vai ser o quê? Ele vai ser uma column. Por padrão, ela é um string, então não preciso passar nada. O created at vai ser um create date column. Posso passar aqui em cima aqui da created at. E agora o updated at vai ser um updated date column. Beleza, a gente já terminou nossas models então. O que a gente precisa fazer agora? Vamos ver se deu tudo certo, né? Então vamos dar um yarn, type ORM, migration, dois pontos run. Rodou. Done em 1.55 seconds, né? Eu não consigo falar diferente, né? Se começou em inglês, tem que terminar em inglês, não dá para confundir as coisas. Mas ele não deu nenhum erro. Vamos lá ver no nosso banco de dados que a gente criou aqui. Eu vou dar uma atualizada aqui, fazer um refresh. Ele vai estar aqui em GoStack Desafio 06, Schema, Public, Tables. E não tem nada. O que aconteceu, meu senhor? Eu atualizei de novo e já apareceu aqui. Beleza, então. Ele já criou a nossa categories aqui. As colunas dela, ID é um ID, um title é o varchar, created at os timestamps. E vamos ver agora a nossa tabela de transactions, como é que ela tá. O ID é um ID, o title é o varchar, o type é um varchar também, o value é um numérico com 10 e o 2 que a gente passou lá, o created at, o updated at e o mais importante que a gente fez agora, que é o category ID. Agora que a gente já terminou essa parte de migrations e databases, vamos para o próximo, que é começar a criação das nossas transactions. Pessoal, só uma pequena revisão. Eu acabei percebendo aqui que eu criei nas nossas migrations o nome delas como update at, não updated at. Então o que eu vou fazer? Vamos dar um type ORM, yarn type ORM, né? Migration revert.
para desfazer todas as migrações que a gente fez. E vamos trocar isso daqui para updated at, né? Vamos ver, essa daqui não vai precisar, mas só nessas duas aqui e a gente já pode passar aqui o migration run novamente. Beleza, agora que a gente já está com o nosso banco de dados preparados, vamos lá para o próximo passo, né? O nosso próximo passo agora é ir lá para as rotas, para a gente estar podendo fazer a nossa regra de negócio e tudo mais. Fazer o funcionamento da aplicação, vamos falar. Então, vamos começar pela rota post, igual a gente fez no último desafio, porque como não vai ter como listar ainda, não tem como deletar, não faz muito sentido começar por essas duas rotas, né? A rota de import até que daria, mas vamos deixar ela por último porque ela é a parte mais complexa. Então, vamos começar aqui pela rota post, igual a gente começou no desafio anterior. Eu já vi aqui que a gente tem algumas coisas comentadas, eu vou começar descomentando essas duas primeiras partes aqui, porque é o nosso Transaction Repository, né? E os nossos services. Tem aqui embaixo. Eu não descomentei esses dois ainda, porque esse daqui é o de delete e esse daqui é o de import. A gente não vai estar utilizando ele ainda. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa primeiro começar recuperando os dados que a gente vai tá fazendo a requisição aqui do nosso request.body. Se você lembrar, os dados são o title, o value, o type e dessa vez a gente vai ter o category também, que vai ser a categoria da transação, né? Então a gente puxa ela do request.body. O que a gente precisa fazer aqui agora? A gente já puxou os dados, a gente pode instanciar o nosso service. A gente, create transaction aqui, e ele vai ser um new service, vai ser um create transaction service. Beleza. Agora, o que eu preciso fazer com o service? Eu preciso executar ele. Então vamos lá. Const transaction, né, que vai ser o nosso retorno, ele vai retornar uma transação para a gente. Eu já estou dando esse nome para a variável. Ele vai dar um await create transaction. E eu vou passar para ele todos os parâmetros que a gente precisa. O title, o value, o type e o category. E depois eu vou dar um return response.json transaction e vou salvar aqui para o ESLint formatar isso daqui para a gente. Ele ainda está dando erro. Por quê? Porque lá dentro a gente não está recuperando esses valores. Então, como lá dentro do nosso service a gente não está recuperando esses valores, vamos fazer isso lá agora então. O que a gente precisa começar fazendo aqui? Vamos lá no nosso service de create transaction, vamos descomentar esse app error aqui. Não, na verdade vamos deixar ele comentado, não vamos utilizar ele por enquanto então. Vamos fazer igual a gente fez no último desafio e vamos fazer isso aos pouquinhos. Daqui de dentro do método execute, então, a gente vai desestruturar o title, o value, o type e o category que a gente está enviando. Beleza. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa tipar ele aqui, né? Então, a gente precisa criar a nossa interface. Eu vou dar o nome para essa interface de request. E o title vai ser uma string. O type vai ser income ou outcome, como foi no último desafio. O value vai ser um number. E o category vai ser uma string. Opa, coloquei umas aspas aqui sem querer. Quem sabe faz ao vivo, né, pessoal? Vamos lá. Agora a gente adiciona a tipagem aqui, né? E o que a gente precisa fazer? Só a nossa funcionalidade de adicionar, então, ao nosso banco de dados essa informação. Vamos lá. A gente vai aqui, então, no método execute, a gente vai precisar importar o nosso repository, né, do type ORM, já que a gente vai estar conectando com o banco de dados. Se você lembrar, o repository vai ser o responsável por fazer todo o tratamento de dados, tudo que tiver relacionado ao banco de dados lá, ele vai ser meio que nossa interface de conexão com o banco de dados. Então vamos lá. A gente vai estar importando aqui do type ORM o get custom repository, né? Porque se a gente ver aqui na nossa pasta aqui de repositórios, a gente vai estar usando o Transactions Repository. E esse é um repositório custom, né, que a gente criou. Então vamos lá. A gente vai dar um get custom repository from type ORM. Beleza, eu salvei aqui, ele formatou um pouquinho aqui,
mas vamos continuar lá então. O que a gente precisa fazer então? A gente já está recebendo por parâmetros aqui o que o nosso repositório vai precisar, né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar aqui e falar que transactions repository igual a get custom repository e passar o que a gente importou aqui. Vamos importar aqui. A gente não tinha importado, para falar a verdade, a gente só importou a função. Vamos importar aqui então o transactions repository from // repositories / transactions repository. E para ele a gente passa ele aqui, que assim o TypeORM já consegue instanciar esse repositório para a gente, certo? Então agora quando a gente vai criar uma nova transação, a gente precisa fazer só o seguinte, const transaction igual a transactions repository ponto, e aqui ele já traz um monte de função para a gente que está lá dentro do nosso repositório, né? As funções, na verdade, não estão lá dentro. Ela é uma entidade de repositório, ou seja, ela tem essas funções por padrão, como create, o find e tudo mais. É as funções do banco de dados em si. Então, a gente vai fazer um create aqui, então. Vamos fazer um create, passar para ela o title, o value, o type e o category. Só que, na verdade, o category a gente ainda não tem. Então, vamos ignorar ele um pouquinho, porque como a gente não fez a inserção de categoria ainda, vamos começar do básico, inserindo só a nossa transação. Então, agora, se você lembrar, só isso não vai ser o suficiente. Você vai precisar fazer também um await transactions repository.save. E a gente passa por aqui a nossa transaction, e que ela vai pegar esse objeto que foi criado e vai inserir lá dentro da transaction, né? Beleza. Agora eu posso só retornar um return transaction. Vamos ver aqui, faltava uma vírgula aqui, por isso que ele estava dando erro, e esse daqui está dando um erro porque ele não está sendo usado. Eu vou dar só uma olhada agora lá no nosso repository, ver se falta a gente fazer alguma coisa. Tá vendo que está dando esse erro aqui? Eu vou comentar isso daqui. E vou dar um yarn teste para ver se já mudou alguma coisa, se nos nossos testes vai estar acontecendo alguma coisa. Ele deu alguns erros aqui no const transaction e await create transaction, ele deu um create transaction service has no call signatures. Vamos dar uma olhada aqui. This expression is not callable. Vamos dar uma olhada ali então. Eu já descobri o que é. Aqui na nossa rota, né, eu esqueci de passar o método execute. Então, já corrigi isso daqui. Eu não tinha visto, né? O momento de distração acontece com todo mundo. Mas é o método execute da nossa transaction service, né? Se a gente for lá na transaction service, vamos aqui no nosso serviço, é o método execute, que é o único método que a gente pode ter dentro do nosso transaction service. Beleza, vamos dar um yarn test agora que já corrigiu esse erro, e vamos ver se ele traz para a gente algum retorno diferente. Provavelmente ele vai dar erro, né? Porque a gente ainda não cumpriu com todos os requisitos. Ele está demorando um pouquinho aqui porque provavelmente ele está dando um monte de timeout. Por que timeout? Porque a gente não retornou nada aqui, a gente não retornou nada aqui e a gente não retornou nada aqui. Então olha lá. Um teste já passou, para falar a verdade. Vamos descobrir que teste foi esse que passou. Should be able to create a new transaction. Ele passou. Mas provavelmente porque ele não espera que a gente consiga criar também a categoria, né? O outro teste que verifica se a gente criou a categoria, ele está separado aqui. Por quê? Porque a categoria é uma regra de negócio, né? Ela não é ela é uma regra de negócio separada, ela não é a mesma entidade que está sendo testada nesse teste aqui. Então até que faz sentido esse teste ter passado. Então pronto, a gente já conseguiu criar a nossa transação. Eu vou cancelar essa execução aqui do teste. Agora vamos lá no nosso Insomnia. Na verdade eu vou dar um yarn dev server aqui para iniciar o nosso servidor, né? Ele já iniciou na porta 3333. Vamos lá no nosso Insomnia agora. Eu tenho uma requisição aqui, vou dar um send nela. E olha só o que ela me retornou. Ela retornou o title, patinete elétrico, um type outcome, um value de 1 e o ID dele.
Olha só, o ID já está aqui, o created@, e o updated@. Que bacana, né? A gente já conseguiu inserir no nosso banco de dados. Então, o que a gente já pode fazer agora, então? Já que a gente já consegue criar, vamos lá para a rota de listagem também. E na rota de listagem, o que a gente precisa fazer? Como a rota de listagem não precisa de nenhuma regra de negócio além de buscar do nosso repository, o que a gente pode fazer? A gente pode instanciar aqui o nosso transactions repository, que vai ser um get custom repository. Esse get custom repository a gente vai importar da onde? A gente vai importar aqui do type ORM. Vou copiar o nome da função aqui, mas na verdade, quer ver? Get custom repository. Pronto. E para dentro dele, o que a gente vai passar? A gente vai passar o transactions repository. Beleza? E agora o que a gente precisa fazer? Vai dar um const transactions, né, para retornar nossas transações. E vou dar um await transactions repository.find. O .find é um método já do type ORM que vai buscar para a gente todos os registros que ele puder encontrar. Como a gente não passou aqui nada para ele, a gente não passou nenhuma condição para ele, ele vai achar todos, então, para a gente. Então agora eu vou dar um return response.json transactions. Aliás, não precisa desse objeto por fora, vai ser só um transactions. Beleza, vamos lá no nosso Insomnia agora. Já tinha aquela requisição aqui do desafio 5. Vamos rodar ela aqui então. Olha só, já veio pra gente aqui o nosso objeto, com ID, patinete elétrico aqui, o type, o value, created@, updated@. Deixa eu tentar criar mais um aqui, vamos ver o que acontece. Olha lá, ele já está retornando aqui dois objetos pra gente, né? Beleza, então a gente já fez a listagem. O que a gente pode fazer então? A gente já pode trazer também o balance, né? Que vai ser, a gente vai ter que fazer aqui o const balance igual a await transactions repository.get balance, né? Por que ele não apareceu aqui? Se a gente for aqui, eu comentei ele. Então vamos voltar lá agora para ver se ele já aparece, ó. .get balance, olha lá, já apareceu. Beleza. E agora a gente pode fazer igual a gente fez no desafio passado, que vai ser passar um objeto com transactions e o balance. Pronto, vamos lá então para o nosso transaction repository. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer exatamente como a gente fez no desafio anterior. Por quê? Porque o nosso retorno vai ser a mesma coisa. Vai ser aquele objeto aqui grandão que vai ter as transactions e vai ter o balance, né? Então, o que a gente vai ter que retornar aqui de dentro desse get balance, né? A gente aqui, no get balance, se a gente lembrar, a gente não precisa de parâmetro nenhum, mas a gente precisa retornar o balance aqui, que já está sendo uma promise balance, né? Então, vamos lá. A gente vai pegar todas as nossas transações, que vai ser um await this. Como a gente já está dentro do repository, a gente pode usar um this para referenciar o repository. Então, a gente vai dar um this.find, ou seja, ele já consegue buscar diretamente no banco de dados dessa maneira. E como a gente busca todas as transações aqui, a gente pode dar então um const balance igual transactions.reduce. E aqui, se você lembrar, a gente vai ter um accumulator e vai ter um transaction, que vai ser o item mapeado de dentro das nossas transactions, né? Então, a gente agora vai ter uma função que vai ter aquele switch que a gente fez, mas na verdade, vamos colocar aquele valor inicial que a gente tem aqui, que vai ser um income, vai iniciar com 0, o outcome vai iniciar com 0 também, e o total, que vai iniciar com 0. E a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no desafio anterior, vai ser aquele switch, transaction.type, e aqui dentro vai ter um case, vai ser ou income, né, o case income. Ele vai ter que adicionar ao accumulator.income o valor da transação atual que ele está mapeando, transaction.value. E aí a gente dá um break aqui. Não é a dança break, tá? Não precisa ficar girando aí no chão, é só um break aqui no código mesmo. E aqui um outcome, né? E a gente coloca aqui accumulator.outcome transaction.value também e dá um break aqui. E eu vou colocar um default, que vai ser só um break, que caso não seja nenhum desses dois, ele não faz nada. Beleza. Agora, além do
A gente já fez o switch case aqui para ele adicionar no nosso acumulador os valores. O que a gente precisa fazer? A gente precisa retornar o accumulator daqui de dentro. Vou salvar isso aqui, ele já vai formatar para a gente para tirar esse monte de erro feio que eu não gosto. E se você lembrar, ao invés de usar o balance dessa maneira, a gente estrutura aqui, ó, desestrutura o income e o outcome daqui. E aí a gente vai poder utilizar aqui embaixo, depois do reduce, né? A gente vai poder fazer uma const total igual a income menos outcome, para a gente ter aqui o nosso valor total, o income e o outcome que a gente está desestruturando de dentro do reduce, que vão ser esses dois valores aqui. E aí a gente retorna então um objeto contendo o income, o outcome e o total. Beleza, vou dividir aqui meu terminal ao meio, vamos ver se a gente já passou no teste de listagem então. Ou melhor, vamos começar aqui pelo Insomnia, vamos dar um send. Ó, a nossa aplicação reiniciou um monte de vezes, mas como a gente usa banco de dados, os dados permaneceram. E olha aí, a gente tem aqui as transactions, né? Tem uma transação aqui que é o patinete elétrico do tipo outcome com valor 1, um patinete elétrico, outro outcome com valor 1 também, e ele me deu um outcome todo bugadão aqui. Então o que eu vou fazer? Por que isso está acontecendo? Porque ele está retornando o valor do banco de dados como uma string. Então eu vou forçar aqui que ele seja do tipo number. E aí, na hora de somar, ele vai poder estar aí convertendo para a gente. Vamos fazer um submit aqui de novo. Agora, como ele é um type number, né, ele já vai estar retornando aqui corretamente os valores. Beleza, então. O que a gente pode fazer aqui agora? Vamos deixar da maneira que está aqui agora, então. E ele já está retornando tudo. Vamos dar um yarn teste para ver se já passou no teste de listagem, né? Porque, teoricamente, a gente já está retornando o que a gente precisa. Ele vai estar demorando um pouquinho, porque provavelmente está dando aqueles timeouts. Vamos deixar um tempinho passar aí, uns 10 segundinhos, já deve resolver o problema. E aí, passou 2 testes. Vamos ver quais testes passaram. Should be able to list transaction. Should be able to create new transaction. Beleza, a gente já está com essas duas funcionalidades prontas. O que a gente vai fazer agora? A gente vai criar as categorias quando a gente estiver inserindo uma nova transação. E a gente vai criar, e a gente não vai deixar que crie uma nova categoria quando ela já existir. Então vamos lá, né, para fazer essa parte. Então beleza, a gente já criou aqui o nosso... Já passou nos 2 testes, o que a gente vai fazer agora? Para criar a transaction, a categoria e passar ela aqui para o transaction, vamos pensar aqui uma linha de raciocínio, o que a gente precisa fazer. Vamos lembrar aqui dos 2 testes, ele deve criar uma nova transação. E ela vai ser criada antes de criar a nossa transação, porque ela deve inserir junto com a categoria que a gente criar. Então tem que ser antes, vai ser aqui um pouquinho antes. E depois tem um should not create tags when they already exist. Então vamos matar 2 patos numa pedrada só. E vamos fazer o seguinte, já vamos fazer essa regra de negócio aqui. Então vamos pensar numa linha de raciocínio de como a gente pode fazer isso. Primeiro eu preciso verificar se a categoria já existe. Ela existe? Então eu posso só buscar ela do banco de dados, né? E usar o ID que foi retornado. Ela não existe? Então eu crio ela. Beleza, então como a gente vai fazer isso? Vamos começar aqui do começo, a gente precisa importar o nosso model de category, né? Category. E utilizar esse model, o que a gente vai fazer? Para utilizar esse model, né? A gente vai dar um get repository e a gente vai utilizar ele aqui, ó. Const category repository igual a get repository, que ele vai criar um repositório a partir da nossa model, passando a model de category. Então, como que a gente vai validar se ela já existe? A gente pode fazer um macetinho aqui. Como que eu vou fazer isso? Eu vou declarar ela como let. Mas por quê? Vamos entender isso um pouquinho mais para frente. Mas por enquanto a gente vai dar um category repository. Ou melhor, deixa eu pensar qual que vai ser o nome dessa variável. O melhor nome seria transaction category, né? Que a gente vai estar buscando o nome da categoria, que vai estar relacionada à category. E eu vou dar um await category repository. Ponto. Find one.
Por que find one? Porque eu quero retornar só um. E quando que eu vou retornar esse só um? Aí eu passo aqui um objeto, que dentro dele eu posso passar umas opções. Dentro dessas opções tem a opção where. O que é where? Eu vou passar uma condição para quando o título da categoria seja igual ao nome da categoria que eu estou passando aqui, ele vai me retornar essa categoria. Ou seja, se eu passar a categoria alimentação aqui, ele vai lá no nosso banco de dados buscar um registro que tem o título category. Beleza, então. Já está feito aqui. E agora que eu coloquei ela como let, eu não vou salvar, porque provavelmente ela vai mudar para const aqui. Então, eu não vou salvar, que eu posso fazer o seguinte. If, aí eu vou negar a transaction category, ou seja, se não achou nada, vai entrar como true aqui. Então, o que eu posso fazer? Aí entrou aqui, ó, não existe, crio ela. Né? Se ela não existir, eu vou criar ela. Então, vai ser um transaction category. E aí agora você entende porque eu criei ela como let. Porque eu vou estar sobrescrevendo ela com o novo ID dela. Se ela existe, ela vai retornar o ID aqui. Ou seja, eu não vou precisar entrar aqui. Se ela não existe, ela vai retornar o ID aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou atribuir que ela vai ser um category repository.create title category. Ou seja, eu só preciso informar o valor de title para ela. Aí agora, essa variável aqui, transaction category, ela vai ter o valor que foi criado aqui. Então, aí a gente vai ter sempre o valor correto, né? Então, se ela não existir aqui agora, o que a gente precisa? Aliás, se ela não existe, né, aquilo ali nem precisava ter mais, porque a gente já validou aqui. Então, o que a gente precisa passar aqui para ela? O category vai ser transaction category. Beleza, já vamos salvar aqui, vamos ver o que deu aqui. No overload matches this call. Vamos dar uma olhada aqui no que está acontecendo. Ah, eu já sei o que aconteceu. Então, como a gente criou aqui, a gente precisa dar um category repository.save e dar um transaction category aqui dentro. Ele ainda está dando um errinho. Beleza, eu já entendi o que estava acontecendo aqui. Tinha sido um erro que eu tinha deixado passar lá atrás também. Então vamos voltar aqui na nossa model de transaction. E tá vendo aqui onde que eu coloquei manage one category e tudo mais? Não devia estar assim. O category aqui, ID string, ele tem que ser uma @column, que vai referenciar a coluna da nossa tabela. E o que a gente faz aqui então agora? A gente vai passar um objeto chamado category, que vai ser uma categoria, que vai ser o nosso model aqui de category. Então, quando a gente passar o category lá da forma que a gente passou, ele vai estar referenciando a esse relacionamento aqui. Então, vamos voltar lá no nosso service e olha só, o erro já saiu, era exatamente isso. Tinha sido um probleminha que a gente tinha deixado lá atrás e quem já tinha percebido, com certeza já tinha resolvido, né? Então, vamos lá. Agora a gente já está criando a nossa categoria aqui também e já está tentando inserir ela junto com o nosso transaction, né? Então, vamos dar uma olhada se isso deu certo. A gente já buscou pela categoria, caso ela não exista. Caso ela já exista, se ela não existir, ela já criou. Então, vamos ver se esses dois testes aqui passam de uma vez só. Então, vamos rodar um yarn teste e vamos ver o resultado disso. Vai demorar um pouquinho de novo, né? Aquela mesma questão do timeout, provavelmente. E vamos ver o que acontece. Olha só quantos testes passaram. 4 testes passaram. Vamos ver quais foram esses. Olha aqui, passou mais aqueles 2 lá que a gente validou aqui se ela já existe ou se ela não existe, né? Então, beleza. O que a gente vai fazer agora? Vamos começar agora pela parte de deletar a transação e depois a gente faz... Ou melhor, vamos fazer agora essa should not be able to create outcome transaction without a valid balance, porque essa daqui já está no nosso alcance, né? Então, antes de criar a categoria ainda, por que antes de criar a categoria? Porque se eu não tiver o balance suficiente para criar
uma transação, por que eu criaria uma categoria para uma transação que não vai ser criada, né? Então vamos aqui. A gente pode fazer aquela mesma regra de negócio que a gente já tinha feito antes. A gente vai fazer um const e desestruturar o total do await transactions repository.getBalance. E aí ele vai retornar o total para a gente. E aí o que a gente faz? É exatamente a mesma validação lá. A gente valida se o tipo que a gente está recebendo aqui por parâmetros é igual a outcome. Se ele for igual a outcome, o que a gente faz? A gente vai validar se o total é menor que o value. Ou seja, se o total que a gente está buscando lá for menor que o value, ele precisa retornar um erro aqui. E aqui agora a gente vai usar a função appError, né? Que é a nossa classe para gerenciar os nossos erros. Então eu vou dar um throw new appError e eu vou passar you do not have enough balance. Coloca esse B minúsculo. Beleza. Vou salvar aqui e vamos ver se esse teste passa agora. Tem que esperar sempre aquele tempão. Vamos lá, eu podia ter comentado as rotas já, tô dando bobeira. E olha lá, mais um teste passou. O quinto teste aqui, ó, should not be able to create outcome transaction without a valid balance. Então, vamos testar aqui no nosso Insomnia agora. Eu vou criar uma do tipo income, com valor de 1000 aqui. E ela já criou, olha só, ela conseguiu inserir a nossa categoria, ela retornou o category ID e ela retornou aqui também um objeto category, que já vem incluindo aqui o nosso título, o nosso created at e o nosso updated at, né? O ID dela, a nossa transação completa, incluindo o category. Olha só que bacana. O que a gente vai fazer então agora? A gente vai fazer a parte de deletar a transação. Vamos lá então. Como que a gente vai continuar daqui em diante para deletar a nossa transação? A gente vem aqui nas nossas rotas, né? E ela vai vindo aqui. Como a gente já tem o ID, a gente pode só desestruturar o ID aqui, né? Desestrutura o ID do request.params, que é aqui a URL, né? Da URL que a gente vai estar desestruturando. E aqui a gente precisa criar o nosso service, né? Que se a gente olhar aqui, ele tem um service só para deletar a transação, que a gente vai fazer a nossa regra de negócio aqui. Beleza, então. A gente vai fazer aqui um const delete transaction igual a new delete transaction service. Beleza. Deixa eu ver se eu tô importando ele aqui. Tem que descomentar essa parte. Eita, duplicou aqui, ó. É porque ele provavelmente importou automaticamente quando eu digitei aqui. Então, beleza. Vou colocar um ponto e vírgula aqui. E o que a gente faz agora? A gente vai dar um await delete transaction.execute e vou passar o ID que deve ser deletado. Por que eu não vou retornar nada daqui? Porque ao deletar a transação, não faz sentido eu precisar retornar o corpo do que foi deletado. Até que faria, mas nesse caso, aqui nos testes, ele pede para retornar um corpo vazio. Quer ver? Should be able to delete a transaction. Ele retorna uma resposta vazia com o status de 204, que é o status de corpo vazio de resposta. Então a gente só precisa fazer um await sem recuperar o que foi deletado e dar um response.status 204 e um send vazio. Beleza. Por que aqui está dando erro? Porque lá a gente não está recuperando os valores que a gente precisa aqui no nosso service. Então vamos agora para o service, né? Vamos descomentar aqui o appError e o que a gente vai fazer? Vamos fazer um pouquinho a mais do que está sendo pedido. Vamos fazer uma validação para... a gente busca do banco de dados e pergunta, ele existe? Então a gente deleta. Não existe? Então a gente retorna um erro. Por isso que tem até esse appError aqui em cima. Provavelmente para fazer uma validação desse tipo. Então vamos lá. Const transaction repository, né? A gente não importou ainda aqui o nosso transaction repository, né? Então a gente vai dar um import transaction from
models/transaction e depois a gente vai dar o import transactions repository from .repositories/transactions repository. Beleza, então a gente já importou aqui tudo que a gente vai precisar e ainda eu vou importar aqui do TypeORM a função getCustomRepository. Vou jogar ela cá para cima, né? Para as importações absolutas virem primeiro, depois das importações que não são absolutas. Então, um const transaction repository, tá? Aqui com T maiúsculo, né? O transaction repository, para ser diferente desse daqui que a gente importou, que é a nossa classe, igual a get custom repository, e vou passar a classe que a gente importou aqui para ele. Beleza. O que a gente precisa fazer aqui agora? Lembra que a gente ia buscar para ver se ela já existe? Então vamos fazer isso. Const transaction igual await transactions repository .find one. O que eu preciso fazer aqui agora? Eu preciso fazer aquele where de novo? Não, porque quando a gente passa somente o ID aqui, que inclusive a gente precisa pegar o ID aqui do método execute, a gente não precisa passar todo um where. A gente só precisa passar aqui o ID. Aqui eu digitei errado, eu coloquei com T maiúsculo. Aqui é com minúsculo. Beleza, coloca um ponto e vírgula aqui e pronto. Ele já deve estar passando aqui o ID para o find one. Aqui o ID está reclamando que ele não tem nenhum tipo, então eu vou falar que ele é uma string, já que ele é uma UID, né? Então aqui, qual que é o erro? Tá dando aqui, cannot find transactions repository. É porque aqui eu digitei errado, é transactions repository. Beleza, agora tá indo. If transaction, então, se a transaction não existir, eu dou um throw new app error transaction does not exist, ou seja, ele não conseguiu encontrar no banco de dados. Então, baseado nisso, ele não vai fazer nada. Então, beleza, o que a gente faz agora? Aqui eu vou salvar para trocar para aspas simples, que é o motivo de estar dando erro. Então, eu vou colocar aqui o response aqui que a gente vai retornar para a nossa rota, vai ser um await transactions repository.remove e vou passar aqui o transaction que a gente procurou. Ou seja, se a gente procurou um find one, a gente precisa fazer um remove passando o ID de novo, a gente pode remover diretamente esse daqui que a gente já buscou. E como a gente não precisa retornar nada, para falar a verdade, eu posso colocar aqui que ele não vai retornar nada, pronto, e aqui deixa só um await. Pronto, ele nem precisou retornar nada, já que o return já é implícito, né? E só um await aqui, remove, já deve funcionar. Vamos testar aqui então, vou comentar aquela rota de importação ali e vamos rodar o yarn teste aqui. Provavelmente vai dar erro mesmo assim, mas vamos tentar, né? Não custa tentar. Demorou um pouquinho, 3 segundos, e mais um teste passou. Olha lá, vamos ver o que aconteceu aqui. Should be able to delete a transaction, ele já está passando, ou seja, ele já está aqui removendo a nossa transação. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a parte aqui de importar arquivos. Vamos lá então. Vamos começar a fazer aqui a rota de importar os arquivos CSV. Então aperta o cinto aí, se quiser pega um café, eu te dou 3 segundos para você ir lá pegar um café e voltar, hein? Você pode pausar o vídeo. 3, 2, 1... Espero que você já esteja aqui de novo, hein? Então vamos lá. Essa parte vai ser uma parte mais complexa. A gente vai ver sobre CSV, vamos ver aqui o que vai estar acontecendo para a gente poder estar iniciando a buscar o nosso CSV e poder estar utilizando o CSV. Então, beleza. Vocês viram até agora que a gente pode utilizar o multer, né? Para configurar o upload de arquivos e tudo mais. Então, vamos começar configurando ele. Aqui está faltando aquela pasta config, se você lembrar. Então vamos lá, a gente precisa começar aqui criando a pasta config e eu vou dar o nome aqui do arquivo de upload.ts. E sabe de uma coisa? A gente pode fazer, sabe o que? A gente pode pegar aquele arquivo de upload config que a gente tem no nosso projeto que a gente já fez na aula e colocar ele aqui, só para a gente ver que vai dar no mesmo. A gente pode utilizar aqui a mesma coisa. A gente até nem precisaria aqui usar o file hash, a gente poderia colocar aqui um nome direto, mas vamos deixar dessa forma, que aí, caso a gente queira sempre manter os arquivos CSV, por exemplo,
Nesse desafio, a gente pede para que o arquivo CSV seja deletado após a importação. Mas vamos deixar dessa forma aqui, com nome único mesmo assim, porque caso a gente quisesse expandir a aplicação e fazer com que os arquivos não fossem perdidos, a gente poderia usar esse método aqui. Então vamos utilizar essa mesma configuração que a gente já tinha antes, por que não? Então vamos lá, a gente já criou aqui nossa configuração, a gente vai importar ela agora, importando primeiro o Multer, né? Aí a gente faz um import Multer from Multer, certo? E agora a gente tem que importar também, eu vou importar aqui embaixo, as configurações do upload, que é igual a um upload config, para falar a verdade, from .. Aí eu posso passar, meu Deus do céu, vamos lá. Eu que não peguei o café, né? Eu pedi para vocês pegarem o café, mas eu mesmo não peguei o café. Mas vamos lá. .. config/upload. E aqui embaixo a gente pode fazer um const upload igual a multer e passar o upload config para ele. Que aí a gente já está instanciando aqui o nosso multer, passando a configuração de upload para ele. E se você lembrar, o que a gente faz com o multer? A gente vai utilizar ele lá como um middleware na nossa rota de importação. Então aqui agora eu vou descomentar aqui o nosso service para a gente começar a fazer aqui a rota de import. Aqui na rota de import a gente vai passar um middleware então. Eu vou quebrar uma linha aqui depois da vírgula, vou quebrar mais uma linha e aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar o upload, que a gente criou lá a instância do multer, né? Passando a nossa configuração, e vou passar que ela vai ser um single e um file. E vou colocar uma vírgula no final. Assim ela vai agir como se fosse um middleware, né? Aqui a rota import, depois da rota, quando você chamar a rota import, ele vai chamar o middleware de upload e depois vai chamar a nossa função. Beleza, então, o que a gente pode fazer com isso? A gente pode fazer um const import transactions. Transactions igual a new import transaction service. Beleza, a gente chamou o serviço, já instanciou o serviço. A gente pode fazer agora aqui const transactions, né? Que no arquivo CSV a gente pode ter mais de uma transação e fazer um await import transactions.execute. E aqui o que a gente passa? A gente passa a variável que a gente está dando o nome para o nosso arquivo, que vai ser o request.file.path. O TypeScript já até ajuda a gente com isso, né? E a gente já sabe que é aqui que vai estar o nosso arquivo, é o diretório do nosso arquivo. Beleza, então, o que a gente faz aqui agora? Um return response.json transactions. Beleza, feito isso, vamos partir lá agora para o nosso import transaction service, né? Vamos lá. Beleza, o que a gente vai fazer aqui no nosso service então? Se a gente olhar lá no nosso package.json, a gente tem aqui, vamos ver, o CSV parse. O que ele é? Ele vai ser a lib que a gente vai utilizar para fazer para manipular o arquivo CSV. Então aqui no nosso import transaction, deixa eu fechar todos os outros arquivos, vamos importar esse CSV parse from CSV parse, beleza? E além do CSV parse, eu já sei que eu vou utilizar algumas coisas a mais, que vai ser o import fs from fs, né? Que é o file system, que vai ajudar a gente a estar abrindo o arquivo, lendo o arquivo e tudo mais. Então vamos lá, a gente já abriu esses dois arquivos e o que a gente precisa fazer aqui? No método execute a gente tem que estar lembrando que a gente está passando o path do file aqui, então a gente precisa recuperar esse file path, que vai ser uma string. Beleza. Então a gente já está recuperando aqui o nosso path. O que a gente pode fazer? Para ler, vamos começar lendo o arquivo então. Imagina que, vamos pegar aquele exemplo que tem aqui dentro de testes e vou jogar ele aqui para dentro da pasta tmp, que é a pasta que vai estar com o nome que vai estar os nossos arquivos que vão ser importados. Eu criei aqui, eu copiei ela e joguei ela para a pasta tmp aqui, só para a gente conseguir testar aqui no início. Essa é uma parte mais complexa que a gente vai ter que ir testando aos poucos, ver o resultado que está vindo e ver se está indo pelo caminho certo. Então, beleza, então. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar uma const chamada contexts read string, né?
que é a string que vai estar lendo os nossos arquivos. E a gente vai usar o filestring.createReadString, que ele vai estar lendo o nosso file path. O nosso file path ele vai estar vindo lá da função execute, mas por enquanto eu vou passar ele aqui. Deixa eu pensar, eu podia passar ele aqui como file.csv, poderia passar todo o caminho para ele, mas eu não vou passar ainda. Vamos utilizar ele, na verdade, eu vou pensar de novo e vou excluir esse arquivo daqui, porque já como a gente já vai estar criando ele, não vai ter necessidade, né? Eu ia testar de uma maneira mais direta, mas como a gente vai fazer uma requisição de qualquer forma, não tem problema. Então, a gente deu um create read string no arquivo que a gente está criando lá no banco de dados, no nosso banco de dados, não, aqui na nossa pasta TMP. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou buscar aqui do CSV parse, vou criar uma função chamada parse, uma const chamada parses, que vai ser igual a um CSV parse. E o que ele vai fazer? Eu estou instanciando aqui o nosso CSV parse, basicamente, né, que vai ser a nossa função aqui, que vai ter vai ter vários métodos aqui dentro desse CSV parse. E aqui eu posso passar algumas configurações, por exemplo, o delimiter, que, por exemplo, a gente está utilizando um CSV que é separado por vírgulas, mas se ele fosse separado por ponto e vírgula, eu poderia passar por aqui também. Mas o delimiter ele já vem como vírgula, e aqui eu posso passar uma função chamada fromLine, e eu vou passar 2. Por quê? O CSV parse, ele entende que a primeira linha aqui do nosso template, que por mais que ela seja o header aqui, ele entende que ela é literalmente a linha 1, ele não começa do zero. Aqui no VS Code você já consegue ver isso, ó, a linha 1, a linha 2, e a gente não quer inserir esse title, type, value, category aqui, a gente só quer inserir isso daqui. Então, beleza, a gente já deu um CSV parse fromLine 2, que ele já vai criar uma instância do CSV parse com esse parâmetro como padrão. E o que a gente vai fazer aqui agora que a gente já tem essa parte aqui configurada? A gente vai fazer aqui um const parse CSV e vai fazer aqui um contextReadString.pipe parsers, né? Que é os parsers que a gente criou aqui, a configuração do CSV parse. E o que isso vai fazer? O pipe ele significa que ele vai ir lendo depois as linhas conforme elas forem disponíveis, assim, conforme a linha estiver disponível para leitura, ele vai ler. Então, beleza. Agora, a partir disso, o que a gente pode fazer? Um parse csv.on, eu vou chamar ele de data aqui, que é o primeiro parâmetro que ele recebe, né? Vai ser o nome do evento aqui, como está escrito. E a cada data aqui que passar, eu vou dar um async line, ou seja, cada linha, cada parâmetro de line, eu vou estar desestruturando o title, o type, o value, o category do line.map, e para aí eu vou ter que desestruturar aqui cada célula, que vai ser uma string, ela vai dar um cell.string. Beleza. Eita, aqui deu um pouquinho errado. Vamos ver o que eu fiz de errado aqui. Essa função está abrindo aqui, ela não devia estar fechando aqui, ela devia estar fechando aqui, que ela vai retornar um cell.string. Ou seja, o que isso está fazendo? Tá vendo aqui que no modelo ele tem alguns espaços? Ele vai dar um string aqui no que está sendo desestruturado. E o que a gente vai fazer com o que a gente está desestruturando? Eu vou verificar aqui se cada um dessas variáveis estão chegando corretamente. Ou seja, eu posso colar aqui e vou tirar essas vírgulas, ou melhor, vamos fazer de uma forma mais automática aqui, mais fácil, né? Eu vou dar um Ctrl D aqui até selecionar todos, vou dar um espaço e vou colocar aqui o sinal de OU. Aí, ou seja, ou isso, ou isso, ou isso, ou isso. Ou seja, se um deles não existir aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dar um return, porque eu não quero que ele passe. Eu não quero que ele seja inserido aqui. Todos esses daqui, para falar a verdade, o category eu posso deixar, né? Porque o category não é obrigatório. Então, se esses três aqui não tiverem, eu não quero deixar que ele seja inserido aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável aqui em cima, porque eu estou mapeando todos esses dados aqui dentro, mas eu preciso salvar ele em algum lugar. Então, eu vou criar duas variáveis aqui, uma const transactions
e ela não vai ter valor nenhum aqui até agora, vai ser um objeto, e uma const categories, né? Que vai ser um objeto por enquanto também. E o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar fazer um push aqui, vou passar um array na verdade, e nessa aqui vai ser um array também, vazio, porque eu vou precisar fazer um push do que está chegando aqui lá. Porque o que eu vou fazer? Eu poderia estar lendo cada arquivo desse e poderia estar inserindo diretamente lá no meu banco de dados. Por exemplo, eu não conseguiria fazer isso aqui dentro, mas eu poderia pegar todo o retorno disso aqui e ir inserindo um por um no meu banco de dados. Mas o que acontece? Quando a gente insere um por um no banco de dados, a gente está abrindo uma conexão com o banco de dados e fechando uma conexão o tempo todo. E a estratégia que a gente vai utilizar aqui, ela chama Bulk Insert. O que eu estou fazendo com isso? Eu estou mapeando todo o nosso arquivo que está chegando aqui e eu vou salvar ele nessas variáveis aqui em cima, para que depois que eu tenha salvado tudo aqui dentro, eu consigo salvar eles no banco de dados tudo de uma vez só. Por exemplo, se eu tiver 10 linhas no meu CSV, ele não vai abrir 10 conexões e fechar 10 conexões. Ele vai abrir uma conexão e fechar uma conexão, salvando todos os dados de uma vez só. Eu poderia fazer da outra forma, que é muito mais simples, mas eu não vou estar fazendo, porque isso é algo muito interessante de se aprender, vai melhorar muito o tempo de processamento e é um aprendizado que a gente leva aí para frente, né? Um aprendizado muito legal. Então, o que eu preciso fazer aqui agora? Aqui está dando uns erros porque ele está falando que não foi lido ainda o valor. Então, o que eu posso fazer? Vamos pegar aqui e fazer um categories.push e vou passar a category que a gente está desestruturando aqui. Beleza. E agora um transactions.push e vou passar dentro dele um objeto, né, contendo o title, vai ter também um type, um value e deve ser só isso e category. Na verdade, eu vou passar a category também, porque aí ele vai saber, essa transaction vai ter todos os valores que foram lidos e depois eu vou conseguir mapear ela, né, com a category que eu estou colocando aqui dentro. Vamos ver no que isso está resultando então. E agora eu já posso fazer uma outra coisa. Esse Porsche CSV, ele vai até inserir tudo aqui dentro, mas ele não acontece em tempo real, assim, ele não é síncrono, vamos dizer assim, porque ele roda, mas se a gente der um console log aqui depois dele, fazer um console log aqui, por exemplo, categories, ele vai retornar vazio, porque a gente não recuperou esse valor aqui ainda. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode criar uma nova promise aqui. Essa promise, ela vai ser, ela vai resolver para a gente, então a gente pode colocar um resolve, ela vai verificar se o Porsche CSV, ele emitiu um problema, emitiu um evento chamado end, ou seja, eu vou fazer aqui um Porsche CSV.on e eu vou fazer aqui um end e vou passar a função resolve para ele. Ou seja, quando o evento end foi emitido, ele vai retornar para a gente aí o que ele devia fazer. Ele não está achando aqui a variável Porsche CSV. Por quê? Ela está com o mesmo nome aqui. Eu vou colocar, na verdade, ela já está como assíncrona também aqui. O que será que está acontecendo aqui? Será que eu estou fazendo isso? Ah, tá. Eu estou criando dentro do método execute, né? Eu estava criando fora do método execute ali. Então, vamos lá. Aqui está dando um errinho, porque variable categories implicit has any type. Ela ainda, a gente não passou a tipagem aqui para ela ainda. Vou dar um outro console log aqui, para a gente ver o que está chegando aqui também. Então, vamos ver. Agora que a gente, né, esperou pela promise aqui, ou seja, só depois do fim aqui do Porsche CSV.end, ele esperou pelo Porsche CSV emitir esse evento, ou seja, foi o que a promise fez, a gente precisa de uma promise para dar um await, aí a gente sim deu um console log nas categorias. Claro que se eu desse um console log aqui, ele ia exibindo cada um de cada um, só que ele não ia esperar terminar, né, não ia ter o evento end, ou seja, aqui fora eu não ia conseguir recuperar. Então vamos lá no Insomnia, eu vou duplicar essa rota aqui, ela vai ser método post, eu vou renomear ela para import, e aqui eu vou passar import. Aqui no tipo, ele vai ser um JSON, mas ele também vai ter aqui
ele não vai ser um JSON, né? Na verdade, ele vai ser um multipart form. E aí, o que eu posso ter aqui? Eu posso ter aqui o title, que vai ser, por exemplo... ele vai ser só um arquivo, né? Eu estou viajando aqui um pouquinho. Mas ele vai ser um file. E aqui nesse value, eu vou colocar um file. Deixa eu ver se eu vou ter aqui um arquivo. Deixa eu copiar esse arquivo aqui. Eu vou inserir ele aqui na minha pasta... Deixa eu ver, na minha pasta downloads mesmo. Vou abrir um no Finder aqui. Ele está no meu outro monitor, então talvez você não veja. Mas eu vou abrir aqui no Finder. Eu vou colocar ele dentro da pasta minha de downloads, que eu não tinha esse arquivo ainda no meu computador. Eu troquei o nome dele para file aqui agora. Então aqui eu coloco a minha file. Eu dei um corte aqui porque eu não estava conseguindo achar o arquivo. Então eu coloquei aqui já a minha file aqui dentro e passando aqui o método file, o atributo file aqui no multipart aqui. Eu posso tirar esse segundo aqui que está sobrando e vamos ver o que acontece. Deu um interno server erro. Vamos ver aqui o que erro que aconteceu. Olha só, ele mapeou aqui já. Olha só, ele tem 3 categorias, others e food, tá vendo? As duas são duplicadas e ele tem os objetos que estão sendo criados, o primeiro, o segundo e o terceiro. O erro aqui é que lá a gente não retornou provavelmente alguma coisa, vamos ver aonde, lá nos routes. Vamos ver nas nossas rotas. Ah, sim, a gente aqui, eu escrevi errado, é transactions aqui. Então, se eu der um submit aqui, na verdade, vamos retornar um objeto aqui, ó, return categories e transactions. Beleza, deveria ser isso. Vamos retornar aqui, fazer o import de novo. E olha lá, ele está aqui importando já tudo certinho para a gente. Dentro das transactions tem todas as transactions e dentro das categorias tem todas as categorias. E aqui está criando os arquivos aqui para a gente já. Então, vamos deletar esses arquivos e vamos prosseguir aqui. O que a gente precisa fazer agora? Vamos entrar agora numa parte bem mais complicada, né? Mas antes de tudo, vamos resolver esses erros aqui. O que vai ser esses erros? Esses erros vai ser um array de string. Então, a gente já pode resolver isso direto aqui. Pronto, já resolveu. Vamos ver aqui. Beleza. O retorno aqui não é o que ele espera, por isso que está dando erro. Eu vou tirar esse return aqui que a gente não precisa dele. Fiz uma bagunça louca aqui. Mas beleza, eu vou tirar esse return que a gente não precisa dele. Vou salvar aqui. Beleza, a gente já tipou aqui. E o que a gente precisa aqui? O que vai ser um transactions? Ele vai ser como se fosse lá a nossa transaction então. Então eu vou criar uma interface aqui. Eu vou colocar CSV transaction. Para a gente saber que é uma transação do CSV lá. E o que ele vai ter? Vai ter o type que vai ser string. Vai ter o type que vai ser income ou outcome. E ele vai ter também value, que vai ser number, e ele vai ter category, que vai ser string. Isso já deve resolver. Eu vou trocar isso daqui para aspas simples, para não ficar diferente. E agora a gente pode copiar isso daqui, e aqui não estava formatando ali sozinho, porque eu tinha deixado sobrar esses 2 pontos, e eu vou passar o CSV transaction aqui. O type never is missing from the following properties. Vamos ver por que isso está acontecendo. Porque ele vai ser um array, né? Então, como ele está fazendo um push aqui, ele vai ser um array, ele devia ter que ser um array aqui também. Beleza, então, vamos continuar. Agora a gente está conseguindo mapear tudo aqui, né? Eu vou até deixar aqueles consoles logs lá, console log categories e console.log e que é transactions, para a gente conseguir visualizar aqui sempre que a gente quiser o que a gente está conseguindo importar. Eita, não retornou nada, beleza. Aqui ele já está inserindo aqui normalmente, está lendo normalmente aqui as nossas informações. O que a gente precisa fazer? Primeiro a gente precisa pegar todas essas categorias e verificar se elas existem no banco de dados. Por que a gente não faz aquele for? Poxa, Joseph, a gente podia só fazer um for aqui, chamar a nossa transaction service, né? Entrando naquilo lá que eu falei sobre a performance disso e tudo mais, e utilizar o book insert.
A partir disso, a gente vai fazer a regra de negócio aqui mesmo. A gente não vai utilizar aquela regra de negócio antiga lá, porque aquela insere uma por uma. A gente precisa criar aqui agora uma que vai inserir várias de uma vez, né? Então, vamos lá. Aqui no TypeORM, a gente vai importar o método in. O que esse método in vai fazer? A gente vai verificar se as categorias que a gente está buscando aqui, elas existem no banco de dados de uma vez só. Então, como que a gente vai fazer isso? Depois aqui do promise, que a gente criou para esperar o evento de end, o que a gente precisa fazer? A gente precisa, então, estar mapeando essas categorias aqui no nosso banco de dados. Então, vamos lá. Eu vou dar um const existent categories, ou seja, o que ele vai fazer? Ele vai buscar pelas categorias existentes, certo? Então, vou dar um await categories repository.find. E agora, como eu não quero buscar só uma por uma, eu quero buscar várias, o que eu preciso fazer aqui então? Eu vou passar um where para buscar pelo título da categoria, que o title seja. Aí agora a gente utiliza o método in. O método in ele vai falar que se uma das categorias que estão dentro, se as categorias, né, que estão dentro desse array, ele está no banco de dados. Alguma delas, né? Então vamos lá, categories e ok. Vamos ver o que isso retornou para a gente. Vamos dar um console log aqui no existent categories. Na nossa listagem, a gente vai ver que a gente tem algumas categorias. Vamos ver aqui, a gente tem uma categoria. Qual categoria é essa? Vamos lá no nosso banco de dados para dar uma olhada. Vamos vir aqui em Public Categories. Eu vou clicar aqui em Categories. Vamos ver se eu consigo dar um Generate SQL aqui. E vou copiar isso daqui, né, para eu executar aqui. Aí eu posso executar isso daqui e ver. E olha só, o title dela é radical. Nem eu tinha percebido aqui, ó. O title é um patinete elétrico e a categoria é radical. Beleza, é a única categoria que a gente criou ainda aqui no banco de dados. Mas vamos lá. No nosso arquivo CSV, a gente está criando 3 categorias. Nenhuma delas tem um nome radical, mas eu vou trocar aqui, ó, website hosting para mim é bem radical, assim. Tipo, eu acho bem interessante, assim, radical a gente hospedar um site, né? É algo legal de se fazer. Então eu troquei aqui o nome dela para radical. E vamos tentar importar, então, um arquivo CSV e dar um console log aqui na existent category para ver o que ele retornou para a gente. Então vamos lá, vamos dar um send. Vamos olhar aqui no nosso console log agora. E olha só, ele retornou 2 objetos. O primeiro objeto que ele retornou é esse daqui, vazio. Ele não encontrou a nossa categoria radical, é isso mesmo? Poxa, aí eu vou ficar triste. Deixa eu tentar... Ah, tá, eu editei no lugar errado. Esse daqui não é o arquivo que eu queria editar. Eu vou pegar aqui, então, o arquivo correto que eu estou usando para importar aqui. Eu vou trocar aqui para radical, né? Eu tinha importado o arquivo errado. Então, vamos lá. Eu vou importar aqui de novo agora, eu vou dar um send. E agora, no primeiro array, olha só o que ele me retornou. Ele retornou aqui, primeiro ele retornou um, aí ele retornou outro, aí ele retornou uma categoria. Ó. A categoria é radical, o created at e o updated at. Ou seja, foi a única que ele encontrou. Olha aqui, ele tentou encontrar uma, não encontrou. Ele tentou encontrar a segunda e encontrou. E a terceira parece que ele não encontrou. Vamos ver. Ah, tá, esse daqui é o console log antigo. Ignora, galera. Ignora, cancela aí. A única que ele encontrou está aqui dentro, ó, category, e vai ser esse title aqui. Beleza, então, vamos lá. Vamos continuar então. Agora que a gente já sabe que ele está conseguindo encontrar em massa as categorias, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todas essas categorias que ele encontrou, que no caso ele encontrou só a radical, mas eu vou fazer um map delas para eu ter só o título delas, porque eu não quero o resto, eu quero só o título aqui, ó. O title, tem o... Aqui, ó, tem o ID, o título, o created at, eu quero só o título. Então, vamos lá. A gente vai fazer aqui, então, um const existent categories titles igual a existent categories.map. E o que eu vou fazer com ele? Eu vou ter um category que vai ser do tipo category. E ele vai me retornar somente o category.title, né? E ok, eu já posso dar um console.log aqui. Vamos dar um console.log no existent categories.titles e vamos ver o que ele retorna para a gente ali no nosso console.log.
ele retornou um array contendo só radical. Bem mais interessante para a gente, é a única, né, variável que não existe lá no... É a única categoria que existe lá no banco de dados, né? Então, o que a gente sabe? A gente sabe que essa daqui, ela não precisa ser criada novamente. Então, a gente agora precisa fazer o trabalho contrário. A gente precisa saber aqui das nossas transações, quais transações que não têm categorias, que tem categorias, aliás, que não existem. A gente precisa descobrir as categorias que não estão no banco de dados ainda. Então vamos lá, vamos fazer um trabalhinho aqui para descobrir isso. Como que a gente pode fazer isso? A gente vai dar um const add category titles, que vai ser que a gente vai mapear todas as nossas categorias, categories, e a gente vai filtrar essas categorias. Então eu vou dar um enter aqui só para quebrar a linha. Então a gente vai filtrar essas categorias aqui. Então, como que a gente vai filtrar essas categorias? A gente vai buscar aqui dentro da nossa existent categories titles se ela existe ou se ela não existe, para falar a verdade. Então, se ela não existir aqui dentro, a gente pode utilizar um includes para fazer isso. Se ela não existir aqui dentro, category. Se ela não existir aqui dentro, o que ela vai fazer? Ela vai retornar. Ou seja, a gente está passando radical aqui. A gente tem radical dentro dessa variável. Então, o que ela vai fazer? Vai retornar para mim todas, ou seja, que includes que não forem radical. Ela vai negar, então ela vai ser ao contrário. Então, vamos lá. Vamos importar aqui, vamos dar um console log até agora para a gente ver o que a gente tem. Add category titles. Vou dar um console log aqui, importar. Vamos ver, others e food. Já está começando a funcionar aí agora, né? E o que a gente precisa fazer aqui agora? Eu vou abrir aquele arquivo de CSV aqui novamente. Por quê? Porque agora eu quero mostrar uma outra coisa para você. Imagina que aqui eu tenho duas categorias chamadas food e uma radical. Vamos dar fazer a importação aqui novamente para ver o que acontece. Eu estou com um insomnia aqui, vou dar um send, né? Vamos ver o que acontece. Olha só, food. O que eu preciso fazer aqui agora então? Eu preciso filtrar aqui, eu preciso tirar os duplicados. Como que eu posso fazer isso? Aqui no categories.filter, eu posso passar mais um filter. E o que ele vai fazer? Ele recebe 3 parâmetros aqui, se a gente dá uma olhada. Ele recebe uma função de callback, né? E os parâmetros dela vai ser value, index e um array de string. Então, vamos descobrir o que cada um deles faz. Eu vou desestruturar aqui o value, o index atual e o self. O self é as categorias, né? O array de categorias que vai estar aqui. Se a gente pensar dessa maneira, né? Que é um array aqui, cadê o filter? Ó, o self é uma string, né? Ou seja, ele recebe um array de strings aqui. É o que ele está recebendo. Então, vamos lá. A gente vai dar um self.index of value igual a index. Ou seja, ele vai mapear tudo isso daqui buscando um index que o value seja igual e ele vai retirar para a gente pelo filter. E o que isso vai gerar para a gente? Lembra que aqui tinha food? Então, a gente importa novamente e vai ter só um food. Não vai ter mais duplicatas. Beleza, então a gente já conseguiu fazer toda a busca aqui. É complexo? É sim, mas a gente vai conseguindo aos poucos. E o que a gente precisa fazer então agora? A gente só precisa pegar essas categorias aqui que a gente filtrou, que não existem, e a gente vai colocar aqui dentro do nosso banco de dados. Então, vou colocar const new categories, né, que é as novas categorias que a gente vai estar criando. Vou dar um categories repository.create. E o que eu vou fazer? Para cada categoria, eu vou ir adicionando aqui dentro do create, eu vou passar por parâmetros do create cada uma categoria. Então, o que eu vou fazer? Add category titles, né, que é todas as nossas variáveis aqui, e vou fazer um map delas para que o create tenha de retorno todas as categorias em forma de objeto aqui, ó,
Então, eu preciso criar cada uma num objeto. Vou colocar uma vírgula aqui também, um ponto e vírgula aqui. E o que isso vai fazer? Ele vai criar aqui como se fosse o seguinte, por exemplo. Vai criar um objeto, vai passar para o parâmetro aqui. Onde um title é igual a, por exemplo, food. E depois ele vai passar um outro objeto que o title dele, por exemplo, é radical. Mas o radical não está aqui porque a gente filtrou ele já. É isso que ele está fazendo. Ele está criando ele está passando esses parâmetros aqui para a gente. Beleza? Então vamos lá. Vamos continuar aqui então. E a gente vai fazer o que agora? A gente só precisa fazer um await new categories. Aliás, await categories repository .save e passar os new categories. E o que a gente vai fazer então? Vamos importar isso daqui de uma vez e vamos rodar o nosso banco, rodar a importação para ver se ele está criando. Ele deu um erro aqui, vamos ver qual o erro que é. Add category titles.add category titles is not a function. Eu escrevi errado aqui. Não é add category titles.add category titles, né? É um ponto map, que eu vou mapear cada título que tem aqui dentro do nosso array. Então, beleza. Agora aqui, ele já importou e não deu console log nenhum aqui porque eu tirei o console log. Deixa eu aproveitar aqui e já excluir esse monte de arquivo aqui. E excluir tudo. Vamos lá no nosso banco de dados. Eu tenho aqui uma SQL, eu vou rodar ela aqui. E olha só, ele criou a food pra gente. Então, toda vez que a gente fizer isso tudo aqui, ele vai mapear todas as categorias do nosso CSV, ele vai criar um array com elas, vai filtrar se existem duplicadas e depois ele só insere todas elas aqui no nosso banco de dados, né? Então, beleza. A gente tem aí mais uma funcionalidade pronta. Vamos pegar o arquivo que eu tenho aqui, o file.csv que eu estou usando para importar as categorias. Eu vou colocar aqui empréstimo, vou colocar aqui website mesmo, e esse aqui vou colocar como food. Então, vamos ver o que isso vai gerar para a gente. Vamos importar aqui, vamos lá no nosso dbeaver para ver se está rolando tudo certo. Vamos executar isso daqui. E olha só, ele criou aqui a categoria empréstimo e a categoria website para a gente. Beleza, então, a gente já está metade do caminho pronto. O que a gente precisa fazer aqui agora? A gente precisa pegar esse retorno que a gente teve aqui, né? De alguma forma, a gente precisa saber as categorias que foram inseridas e colocar elas aqui. Eu vou criar uma variável chamada final categories. E eu vou colocar que ela é igual a new categories, né? E vou colocar mais as categorias. Quer dizer, eu vou usar o spread operator aqui para eu passar que ela é todas as categorias e as categorias que já existem. Lembra que aqui eu usou existing categories, né? Que são todas as categorias que vão estar, por exemplo, a empréstimo, a website, a food, mesmo as que estão no banco de dados já salvas. Eu quero ter todas as categorias, né? Não só as que não criaram. Então, o final categories é todas essas juntas. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai criar as nossas transações. Então, a gente vai começar dando um created transactions igual a transactions repository. E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai dar um create. O que esse create vai fazer? Para cada transaction nossa que a gente tem aqui, então, para cada transaction dessa, vai dar um transactions.map. A gente vai pegar o transaction e vai retornar um objeto da mesma maneira que a gente está fazendo ali com a categoria. Nela vai ter um title, que vai ser transaction.title. Vai ter um type, que vai ser transaction.type. E vai ter um value, que vai ser transaction.value. Certo? Beleza. Vamos ver o que está dando de errado aqui. Tem alguma coisa um pouquinho errada aqui. Eu não estou vendo o que é. Será que eu preciso formatar isso? Beleza, precisava formatar isso. E eu preciso agora pegar a category, né? E o que eu vou fazer aqui? Eu vou mapear todas as final categories, que é a soma das novas categorias com as categorias existentes, né? Que já existiam no banco de dados. E eu vou fazer o quê? Eu vou dar um final categories.find
e eu vou buscar por esse Final Categories uma category que tenha o mesmo título. Ou seja, quando a category do Final Transactions tiver o mesmo título do que a categoria do nosso transactions.map, do nosso transaction aqui, ou seja, transaction.category, ou seja, aqui a gente está passando que a categoria é empréstimo. Quando ela tiver o mesmo nome de categoria, eu vou estar passando ela aqui. Beleza, então, vamos ver como é que isso está ficando. Eu vou dar agora um await created transactions. Aliás, await transactions repository .save created transactions, né? E vou dar. Lembra que a gente precisava excluir o arquivo ali? Eu vou fazer utilizando o file stream também do Node, um fs.promises, link, passando file path. Isso daí deve excluir o nosso arquivo aqui depois dele rodar. Então, o que eu posso fazer aqui agora? Eu vou retornar todas as transações que foram criadas. E qual é esse erro aqui que está dando? Cannot find transactions repository. Provavelmente é transactions repository, assim. Deixa eu ver aqui. Transaction Repository, que está o nome dela aqui, para falar a verdade. É Transaction Repository com T minúsculo e .create. Então, beleza, a gente já fez muita coisa, vamos ver se está dando certo agora. Eu mesmo já não estou aguentando olhar para esse código aqui, eu só quero ver o resultado disso. E vamos ver. Eu vou passar aqui 3 coisas. Eu vou passar aqui, mudar para empréstimo, essa variável aqui. Ou melhor, eu vou excluir tudo lá do banco de dados. Eu vou listar aqui primeiro. Ele está me retornando tudo aqui. E a gente nem testou a nossa rota de delete, né? Então eu vou duplicar essa daqui. Eu vou colocar delete. Eu vou mudar o nome dela para delete aqui, o método dela para delete. Ela não precisa de corpo. Eu vou passar um ID aqui. Eu vou excluir todas as nossas transações que a gente tem até agora. Eu vou excluir tudo. Não quero transação mais não. Vamos lá. Vou excluir uma por uma. Tem algumas aqui. São 3 só. No delete aqui de novo. Vamos excluir mais uma. Até agora todas deram certo. Não é para ter mais nenhuma. Certinho. Excluir as 3. Vamos lá. Vamos rodar essa rota de importação agora. Vamos ver se ela vai criar nossas 3 transações de novo. Tem o file.csv. Olha só. Ele retornou aqui as nossas 3 transações já. O loan, o website hosting e o ice cream. Contendo aqui a nossa categoria. E o que a gente tem aqui? O Final Categories, né, que retorna também lá a nossa categoria do banco de dados que a gente buscou e a gente juntou aqui e ele conseguiu identificar certinho qual categoria que era para cada um com aquele nosso find aqui. E olha só, lá no nosso arquivo CSV, eu estou fechando o arquivo toda hora, eu vou deixar ele aberto aqui já. Vamos lá. Ele tem aqui o tipo a primeira categoria é empréstimo. E olha só, o loan está com a categoria empréstimo certinho. O website hosting, olha aqui, o website hosting está com a categoria website certinho também. E o ice cream com a categoria food está mais que certo. Agora, nossa, eu já não estou aguentando mais, já estou até perdendo a voz aqui. Vamos dar o yarn teste aqui para ver se a gente já acabou tudo. Por favor, passe esses testes. Eu não consigo... Meu Deus, vamos ver aqui o que aconteceu. Ele esperava receber algumas coisas e ele recebeu outras aqui na nossa import de transações. Vamos ver aqui o que ele esperava. To have length of 2. Será que eu troquei alguma coisa aqui? Ah, sim, eu troquei aqui nas categorias, aí deu um probleminha. Por isso que é muito importante não mexer aqui nos testes. Qualquer coisinha que a gente mexer vai dar errado. Então vamos lá, vamos fazer o import aqui de novo, deu certo, vamos dar um yarn teste, vamos ver aí o resultado disso. Demora um pouquinho e graças a Deus a gente terminou isso tudo. O que falta a gente fazer? Dar um git add ponto, dar um git commit -m, eu tenho até aqui o commit pronto já, sparkles challenge finalized, e vou dar um git push. O que a gente precisa fazer agora? Vamos lá no skylab.rocketseed.com. Vou abrir aqui o meu GitHub de uma vez. Vou lá no meu perfil. E vou pegar aqui o repositório do desafio 06. É esse daqui. Vou copiar o URL dele. Vou vir aqui no GoStack. GoStack Bootcamp, né?
e vou descer aqui no desafio Database Upload. Nossa, o alívio que isso daqui dá de estar enviando aqui o desafio, encontrou o repositório, envia o desafio, não tem sensação melhor disso aqui do que isso daqui. Daqui a alguns minutos ele já deve ter a correção aí. E é isso então, galera. Espero que vocês tenham conseguido entender pelo menos um pouco. A gente sabe que é difícil pegar, principalmente essa parte do book insert da maneira que a gente fez. É uma regra de negócio muito mais robusta, mas é igual eu fiz. É só você ir debugando. Você vai começar a entender os retornos, você vai começar a entender o que você tem, e você tem que saber que para inserir é muito melhor, muito mais performático inserir tudo de uma vez do que inserir um por um, porque vai ser só uma entrada e uma saída no banco de dados, né? Só abre uma conexão e fecha uma conexão e pronto. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí e que isso tenha sido útil de alguma forma. Valeu!